Oi, turma, tudo bem com vocês? Tia Giovana tá de volta para mais uma aula. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. Por quê? O nosso conteúdo de geografia, ele já terminou. Então, hoje a gente vai fazer a correção do exercício de geografia. E logo em seguida, a gente vai para o conteúdo de história, tá certo? Então, eu vou corrigir o exercício de história, que foi da aula anterior, que foi sobre as regências, né? O período regencial. E vou começar com um assunto novo, tá certo? Então, hoje nós vamos ter correção de geografia e assunto de história, tá certo? Então, pega esses dois livrinhos aí, já deixa tudo certinho, pra não estar na correria quando a gente começar, tá bom? Ó, a correção de geografia vai ser na página 95, que era o exercício que falava sobre acessibilidade. Então, vamos começar. O exercício de geografia tinha muita questão que era pessoal, então a correção vai ser bem rápida, tá? A primeira questão dizia o seguinte: observe com atenção os pontos nas teclas numéricas do telefone. Vocês estão vendo que em cada número tem um determinado pontinho em um determinado lugar diferente? Uns é um pontinho só, outros são 2, 3, né? E eles vão mudando a forma de acordo com o número. Na letra A, ele pedia para você dizer o significado, né? A finalidade desses pontos. Então, para quem pesquisou, né, ou já conhecia, sabe que esses pontinhos têm a finalidade de incluir, né, o uso do telefone para pessoas que têm problema visual, né, pessoas cegas. Então, as pessoas usam essas bolinhas, né, que a gente chama de braille, para poder entender qual número é cada uma das teclas. Então, uma bolinha representa o número 1, duas bolinhas, um em cima e outro embaixo, representa o número 2, certo? Então, cada formato de bolinha, cada lugarzinho dessas bolinhas vai representar um número diferente. Na letra B, ele pede para você dizer, na sua opinião, se essa é uma forma de acessibilidade. Bom, era uma resposta pessoal, mas se a gente for parar para pensar, com certeza é uma forma de acessibilidade, porque ela está permitindo que as pessoas cegas sejam inclusas em algo que é comum a todas as outras pessoas. E na letra C, pergunta se você já viu algum aparelho, alguma embalagem ou algo do tipo que tenha o sistema Braille, né, que tem essas bolinhas. E aí, né, vocês já viram? É uma resposta pessoal. Eu acredito que vocês já viram. Se vocês não viram, eu vou dar uma dica. Pega uma caixa de remédio. Pode procurar que em toda caixa de remédio, em um dos lados, vai ter uns pontinhos, certo? Esse pontinho ele vai representar ou o nome do remédio, ou o fabricante. Então, é provável que você já tenha visto, talvez você não tenha prestado atenção, tá certo? Segunda questão, era uma resposta pessoal, né, sobre os usos de tecnologia do passado e do futuro. Então, na página 96, terceira questão. Dentre as imagens abaixo, marque um X nas que mostram equipamentos e instrumentos que auxiliam pessoas com dificuldade na comunicação, né? Então, quais eram dessas quatro imagens? Quais eram as que ajudavam? Bom, as principais, que a gente conhece, seriam a primeira, né, que é o aparelho auditivo para as pessoas que têm problemas na audição ou não escutam de forma nenhuma ou só escutam um pouquinho, tá certo? Então, o aparelho auditivo ele auxilia muito. E o segundo tipo era o braille, né, que é a imagem logo abaixo do aparelho auditivo. E o braille, como a gente já viu, é uma forma de comunicação através da leitura em braille, certo? Que é para pessoas cegas. Por que as outras duas não é? Porque a leitura é algo que não é uma forma de comunicação, certo? Lógico que a gente lê para poder se manter informado e tudo mais, mas não é algo que envolva, de fato, uma comunicação entre as pessoas. E a lupa, ela é uma forma de auxiliar pessoas que têm algum grau de deficiência visual, por exemplo, que enxergam muito pouco, que têm problemas para conseguir ver, então ela aumenta o tamanho das coisas, mas ela não auxilia na comunicação. Bom, a quarta e a quinta questão eram perguntas pessoais, então eu não tenho como responder por vocês, tá certo? Sendo assim, a gente encerrou a correção do nosso exercício de geografia e vai agora para o exercício de regências sobre
de história sobre o período regencial, tá certo? Então, troca o teu livro e pega o livro de história. Bom, então vamos começar a correção do exercício de história sobre o período regencial, tá certo? As regências. O exercício está na página 84. Vamos lá. Primeira questão. Na primeira questão, pedi para você fazer uma pesquisa e preencher o esqueminha com o nome dos regentes que ficaram, né, no Brasil, tomando conta do Brasil na época regencial. Então, ó, a regência ela foi dividida em 4 partes. Vocês lembram disso? Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una, a primeira, e a regência una, a segunda. Então, seria dizer quem foram as pessoas, né, que tomaram conta em cada regência. Então, ó, na primeira regência trina provisória, as pessoas que ficaram responsáveis pelo Brasil foram Nicolau Pereira Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiros de Campos e Francisco de Lima e Silva. Foram essas 3 pessoas, vou repetir. Nicolau Pereira Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. Na regência trina permanente, as pessoas que ficaram responsáveis por tomar conta do Brasil, por governar o Brasil, foram José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Então, Francisco de Lima e Silva ficou nas 2 regências primeiras. Vou repetir o nome dos 3, tá certo? José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lima e Silva. Na primeira regência una, a pessoa responsável por governar o país foi o padre Diogo Antônio Feijó, certo? Padre Diogo Antônio Feijó. E a segunda regência una ficou sob o governo de Pedro de Araújo Lima, certo? Pedro de Araújo Lima. Segunda questão, página 85. Pedia para você relacionar as colunas, né, de acordo com as características de cada guerra. A gente viu que tiveram 4 guerras. A Guerra Farroupilha, a Guerra de Sabinada, a Guerra de Cabanagem e a da Balaiada. Então, você iria botar as iniciais de cada uma, dependendo das características. Então, ó, primeira afirmação. Era formada pela classe média de Salvador. A que foi em Salvador foi a Guerra de Sabinada. Então, você iria colocar a letrinha S. A segunda afirmação, ó, finalizou com um acordo entre o governo e os gaúchos. A única guerra que finalizou em acordo entre o governo e os gaúchos, né, foi a Guerra dos Farrapos ou Guerra Farroupilha. Então, você iria botar a letrinha G, F, ou só F, também não tinha problema, certo? Porque foi o único das 4 guerras que terminou em um acordo formado com o governo. Foi a única que se deu bem nessa história. Terceira afirmação. Os revoltosos se rebelaram contra os fazendeiros e as autoridades da região. Então, quem se revoltou contra os fazendeiros foi a Guerra de Balaiada. Então, você colocaria a letra B. Na quarta afirmativa diz o seguinte. Ocorreu no Grão-Pará. O governo enviou suas tropas pondo fim ao conflito. Então, qual foi a que teve no Pará, né? Onde hoje é o Pará? Foi a Guerra de Cabanagem. Então, você colocaria a letra C. Quinta afirmativa diz o seguinte. Foram mortas aproximadamente 1.300 pessoas e 3.000 pessoas foram presas. Então, a guerra que teve esse monte de gente morta e presa foi a Guerra de Sabinada, certo? Então, essa característica foi dessa guerra, tá bom? E a última afirmativa diz o seguinte. Ocorreu na província do Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. A que aconteceu no Maranhão foi a de Balaiada, tá certo? Então, você iria colocar a letrinha B. Vamos lá. Então, olha a ordem que ficou. Sabinada, Farroupilha, Balaiada, Cabanagem, Sabinada e Balaiada, certo? Terceira questão, olha só. Como foi chamado o período entre a abdicação de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II? E isso foi o que a gente viu, né, semana passada, que é o nome do nosso assunto, né? Foi conhecido como período regencial, porque era governado por regentes, certo? Que eram pessoas responsáveis para ficar no governo.
Então, ficou conhecido como período regencial. Quarta questão. Quais foram os fatores que geraram as revoltas no período regencial? O que foi que levou o povo a formar aquelas 4 guerras? Bom, a gente teve muitos fatores, certo? Inclusive, teve, por exemplo, as pessoas que não concordavam, a população que não concordava como o governo estava cuidando do Brasil, não concordavam com os regentes, não concordavam com as pessoas que estavam tomando conta de cada província, a condição financeira do Brasil que não estava estável e as pessoas estavam sofrendo economicamente. Deixa eu ver o que mais. O fato da população se sentir por fora de tudo em relação ao Brasil, porque quem tomava todas as decisões eram os regentes e a população não poderia opinar. Então, tudo isso fez com que a população se revoltasse. Então, você coloca isso aí com as suas palavras, tá certo? A quinta questão era uma resposta pessoal, então a gente vai pular para a sexta. Olha só, ele pediu para você pesquisar o hino da independência e iria escrever um trecho do hino que representasse essa vontade do Brasil de ser livre. Então, eu acho que a parte principal que fala sobre essa vontade, sobre esse desejo da população brasileira, é a parte que diz assim, brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, certo? Vou repetir. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O que é que ele quer dizer nessa parte? Ele quer dizer que o povo brasileiro é um povo bravo, é um povo corajoso. Então, eles tinham 2 opções. Ou a pátria brasileira ficava livre, ou eles iriam, como diz aí, morrer pelo Brasil. Então, ou o governo liberava o Brasil para se tornar independente, ter seu próprio imperador, sua própria forma de governar sem estar precisando de regentes e tudo mais, ou eles iriam lutar por isso, certo? Então, só tinha 2 opções. Ou Portugal dava a independência do Brasil de forma livre e espontânea, por bem, ou eles iriam tentar conquistar através de lutas, certo? Por isso que ele diz, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, tá bom? Essa primeira parte do nosso vídeo foi a correção dos 2 exercícios, então foi bem tranquilo. Agora é a parte que vai começar o assunto novo de história, que vai estar na página 86 e fala sobre o ciclo do café, certo? O ciclo do café foi um período muito importante para a história do Brasil. Então, abra aí o livro na página 86, que é pra gente começar logo, tá certo? Bom, no livro de vocês, ele começa a história já de 1870, certo? Então, 30 anos depois de Dom Pedro II assumir o cargo, tá? Então, vamos ver aí, o que ele fala um pouquinho sobre o ciclo do café. Olha só, ele diz que a imigração, ela começou a aumentar muito no Brasil, Então, antes eles iam para a região sudeste, que era para povoar a região sul, que era para povoar essa área, essa região. E aí, no ciclo do café, a grande quantidade de imigrantes que estava vindo para o Brasil estava se localizando na região sudeste, principalmente em São Paulo, tá? Porque em São Paulo era onde tinha as lavouras de café. Então, o número de lavouras de café vinham crescendo muito nessa época, tá certo? É por isso que o povo imigrante ia tudo para o sudeste, para São Paulo, porque era lá que eles iriam conseguir trabalho nas lavouras de café. De início, as pessoas que trabalhavam nas lavouras de café eram os escravos. Mas com o passar do tempo, eles foram substituindo os escravos pelos imigrantes que vinham aqui para o Brasil, tá certo? E aí você diz, mas o café ele já existia no Brasil? Não, o café ele veio da África para o Brasil há muito tempo atrás, certo? Então, nessa época que tá aí, o café já estava vindo para o Brasil antes mesmo dos imigrantes virem para cá, Então, era uma coisa bem antiga já. Quando os primeiros africanos chegaram ao Brasil, eles trouxeram o café, Só que quando trouxeram esse café para o Brasil, a intenção deles era plantar o café no Rio de Janeiro, que era até então a capital do Brasil.
Só que por causa da condição climática do Rio de Janeiro, o café ele não favoreceu, né? Ele não deu certo. Então eles mudaram as plantações de café, tiraram do Rio de Janeiro e começaram a plantar na região de São Paulo, que por causa do clima conseguiu dar certo. Então a colheita do café era bem mais abundante em São Paulo do que seria no Rio de Janeiro. E o café ele era um produto extremamente valorizado naquela época, né? Todo mundo queria comprar café, todo mundo queria tomar café, todo mundo queria produzir o café. É tanto que o café ele foi um produto que foi mais vendido, certo? Para fora do Brasil, na época de 1840 até 1870. É tanto, ele era tão valorizado, né? Que além da gente vender muito para fora, a gente vendia por um valor muito alto. Porque o café ele valia muito, então ele era um valor realmente caro, ele era um produto muito caro. É tanto que as regiões produtoras do café, elas evoluíram muito economicamente. Então, uma região que estava pouco desenvolvida, como era a região de São Paulo, né? A região sudeste do Brasil, que estava tentando chamar a atenção dos imigrantes para poder trabalhar nas lavouras, ela começou a crescer economicamente de uma forma que ela se desenvolveu muito mais rápido, tá certo? Então, é uma coisa que o café foi importante para o Brasil por causa disso, porque começou a exportar, né, a vender para fora, e além de vender muito, ele vendia por um valor alto, era um valor caro. Então, para o Brasil só tinha lucros, né? A gente conseguia ter muito dinheiro entrando economicamente no país. E aí, para finalizar, né, essa parte do conteúdo de vocês, o livro também traz sobre algumas mudanças que ocorreram. Porque logo no início, o café, quando ele era colhido, né, separado, embalado e tudo mais, para ele ser exportado, ele tinha que ir para os portos. E não tinha portos próximos das lavouras, então eles tinham que ter um transporte, né, de um lugar para o outro. E esse transporte ele acontecia normalmente através de carroças de boi, ou então, ele diz aí, ó, deixa eu achar, ou então em mulas, né, no lombo das mulas. Eles pegavam mulas, jumentos, cavalos e botavam as sacas de café em cima das costas, certo? Ou então nas carroças de boi. E aí tinha esse trajeto da sair da fazenda de café e ir até os portos. Então isso poderia levar um bom tempo. Então o que foi que aconteceu, né? Foram construídas estradas de ferro, que era para facilitar esse trajeto, certo? Porque nas estradas de terra, né, demorava muito tempo. Então eles criaram algumas estradas de ferro que ligavam uma cidade à outra para poder facilitar o trajeto, né? E o deslocamento dessas sacas de café da fazenda até os portos. As duas principais estradas de terra que foram formadas foi uma que ligava Rio de Janeiro até São Paulo e Minas Gerais, que eram as duas regiões que produziam café, certo? E foi chamada de Estrada de Ferro Dom Pedro II. Por que essa estrada ligava Rio de Janeiro a São Paulo e Minas Gerais? Por quê? São Paulo e Minas Gerais eram as duas regiões que produziam café. E Rio de Janeiro era onde tinha o porto, né? Então, esse trajeto de São Paulo, Minas Gerais, até chegar no Rio de Janeiro, diminuiu muito com essa estrada de ferro. Então, facilitou esse processo para que esse alimento chegasse mais rapidamente aos portos para serem levados para o exterior. E a segunda estrada de ferro era chamada Santos Jundiaí, certo? Que ela ligava a cidade de Santos até as outras cidades do interior que também produziam café. Então, se vocês virem em algum lugar perguntando, né, quais foram as duas principais estradas de ferro formadas na época do ciclo do café, você já sabe. Estrada de ferro Dom Pedro II, que ligava Rio de Janeiro a São Paulo e Minas Gerais, e a estrada de ferro Santos Jundiaí, que ligava a cidade de Santos às demais cidades do interior que produziam café. Quando eu falo interior, é no interior do estado de São Paulo, tá? Vocês não vão pensando que é interior aqui Nordeste, não. É no interior de São Paulo, tá certo? Na região ali, no estado de São Paulo, tá bom? Então, ó, o nosso assunto ele foi bem simples, né? O ciclo do café, ele é pequenininho. Então, agora a gente também vai fazer um exercício que ele é bem pequenininho. Só são 3 questões. Vocês, no instante, respondem. Ó, vamos lá. Primeira questão, preencha os quadrinhos corretamente. Então, ele vai dar uma dica e você vai responder, ó. Letra A, país de onde o café foi trazido.
O café, ele veio de que país para o Brasil? Ele não é daqui, né? Ele foi trazido por alguém. De onde foi que ele veio? Letra B. Trabalhavam no cultivo do café. Quem foram as primeiras pessoas a trabalhar nas lavouras de café? Quem foi que eu disse que trabalhou primeiro nas lavouras de café? Né? E depois, essas pessoas elas foram substituídas por quem, né? São duas respostas. Quem trabalhou primeiro e depois quem foi que substituiu essas pessoas, tá certo? Segunda questão. Pinte os quadradinhos que indicam os animais que transportavam os cafés até os portos. Antes de ser criado as estradas de ferro, eu disse que tinha duas formas de transportar o café até os portos, certo? Né? Enquanto saía da fazenda até chegar no porto para poder enviar para o exterior. Então, quais eram esses dois meios de transporte para poder levar essas sacas de café? Você vai ver dessas 4 opções aí e vai pintar o quadrinho. E por último, a terceira questão diz o seguinte: por que o café se tornou a principal atividade econômica do país durante a República? Por que foi que o café foi tão trabalhado no Brasil? Por que todo mundo queria plantar e cultivar o café? Qual era o motivo principal? Né? A gente falou aí um pouquinho sobre por que todo mundo estava nessa agonia para querer plantar café. Né? Tem um motivo principal aí muito importante. Então você vai ver qual é e vai colocar aí, tá certo? Esse foi o nosso conteúdo de hoje e o nosso exercício de hoje, né? Lembrando que no primeiro momento a gente corrigiu as atividades de Geografia e Ciências da aula passada. E hoje a gente viu um pouquinho sobre o ciclo do café no Brasil e tem o exercício. Se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre o exercício, manda uma mensagem, tá certo? Não fica com dúvida, é só perguntar que eu vou te responder assim que possível, tá? Lembrando também que é importante vocês darem uma lida no conteúdo aí, tá certo? Da página 86. E qualquer coisa também vocês podem rever o vídeo, tá certo? Nosso exercício vai ser corrigido na semana que vem, tá bom? Quando a gente estiver vendo outro conteúdo de história. Então eu aguardo vocês, espero que vocês respondam tudo direitinho, tá certo? Um beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula.